Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Nós estamos na 28ª semana do tempo comum e o texto que vai ser estudado hoje é uma pancada, exatamente. É um texto daqueles que muitos dos que se dizem cristãos, se de fato o compreendessem na profundidade que a gente vai estudar aqui, certamente diriam: ou eu não sou cristão, ou eu discordo desse tal de cristianismo. Porque é uma palavra muito forte, muito forte. Esse é um texto tirado de Lucas, lá no capítulo 11, versículos 37 ao 41. Mas antes da gente mergulhar de forma profunda nesse texto, eu quero pedir para você que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar aqui embaixo e, além disso, marcar outras pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Você sabe que é muito importante para todas as plataformas digitais que a gente tenha esse vídeo com muita interação, para que ele possa chegar a diversas pessoas, beleza? Além disso, ative as notificações aqui do canal para que você possa a toda nova postagem receber, tá certo? Aquilo que é a novidade que a gente vai colocando aqui. Tem vídeo todos os dias, beleza? Último aviso muito rápido é o seguinte: se você ainda não viu a segunda parte do texto que eu comento da anunciação do anjo Gabriel a Maria, um texto maravilhoso, tá? Você que está acompanhando o nosso canal aqui constantemente, eu tinha feito um desafio e pessoal, superou as expectativas, o desafio rolou, deu certo, a galera curtiu, a galera comentou, gravei a segunda parte. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou num card aqui na tela, beleza? Para que você possa assistir depois. Então vamos, sem mais delongas, a esse texto tão forte. O versículo 37 começa assim: enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. Aqui é um detalhe muito interessante. Trata-se do segundo convite que Jesus recebe de um fariseu para a mesma coisa, para poder, de alguma forma, entrar na sua casa, almoçar ou jantar. O verbo que está aqui, aristao, que é esse verbo, não é, que denota assim mais almoço do que janta, não é? Nos leva então a uma cena fundamental. Jesus está na casa de um fariseu. E lembra, eu comentei já aqui em vídeos anteriores justamente que era comum as pessoas convidarem mestres, convidarem rabinos para entrarem em suas casas, a fim de que eles pudessem fazer um ensinamento. E aí os convidados se sentavam à mesa e os outros podiam entrar naquela casa, ficavam só observando de fora o diálogo entre os convidados, beleza? Isso é um dado muito interessante. É a segunda vez então em que isso acontece. A primeira, que Jesus é convidado por um fariseu, está lá no capítulo 7, nos versículos 36 ao 50. E o texto continua: o fariseu, vendo isto, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. Opa, aqui tem um detalhe bastante interessante. Aquilo que está em português abluções, em grego é o termo batismo. Exatamente, pessoal. Aqui há um detalhe fundamental. O que está acontecendo nesse texto? Vou até pegar ele em grego aqui para ler para você, que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui o texto grego. Olha só, no versículo 38, o texto está assim, ó. Hoti u proton e baptiste, que é o verbo batizo. Exatamente. Antes de fazer o batismo. Parece estranho, não é isso?
Mas na realidade, os fariseus faziam rituais e muitas vezes, além de lavar as mãos, alguns até tomavam banho com medo de impurezas no momento de comer. Olha só, porque batizo significa mergulhar. Então, neste sentido aqui, o texto parece estar fazendo uma referência ao radicalismo legalista desse fariseu. Ele ficou escandalizado porque eles não mergulharam na água, ou seja, porque eles não tomaram banho antes de comer. E aí há um detalhe muito interessante. Não há dentro da lei escrita na Torá qualquer tipo de referência a um mandamento desse tipo, mas existe dentro da tradição rabínica, exatamente, da Torá oral, que vai ser colocada no papel tempos depois, e ela é conhecida com o nome de Mishnah. Dentro da Mishnah existe sim, lá dizendo a respeito dessa questão de lavar as mãos antes de comer, de fazer as abluções e assim por diante, tá? Exatamente onde na Mishnah? Na Yadayim, no capítulo 4, dos versículos de 6 a 8. É muito interessante isso. Além disso, é muito interessante também dizer que haviam outros grupos judaicos que tinham também essa concepção, como por exemplo os essênios. E Flávio Joséfo, num livro dele, chamado A Guerra Judaica, ou Guerras Judaicas, dependendo do tradutor, vai dar um título ou outro, no número 2, no ponto 129, Flávio Joséfo vai contar que os essênios faziam esse tipo de coisa. Antes de comer, eles se lavavam por inteiro e etc. E aqui, pessoal, é muito interessante que os fariseus, neste caso, davam um grandioso relevo às purificações rituais. E quando nós olhamos para o texto dos evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 2, em Marcos no capítulo 7, versículos de 2 a 5, é muito interessante a gente observar que Jesus não dá muita bola para isso. Jesus não dá muita bola para isso. Não é porque Jesus era sujo, nada disso, mas Jesus não dava muita bola para isso não. Não dava muita bola. Por quê? Porque os fariseus davam um peso muito grande, ficavam escandalizados se alguém não fizesse esse tipo de ritual de pureza antes da alimentação. Olha só que dado interessante. Vamos continuar, vamos avançar. Versículo 39 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse. Aqui chama a atenção, porque o fariseu não falou nada. Se a gente olha o versículo 38, o fariseu, vendo isso, ficou admirado. Então parece que o fariseu aqui fez alguma cara de espanto, porque inclusive o verbo admirado em grego é um verbo, pessoal, muito utilizado e que pode significar também espantado. Ele ficou espantado. O verbo talmazen é o verbo que é utilizado aqui. Então ele fica espantado. E eu imagino que Jesus tenha olhado para ele e percebido o espanto. Sabe aquela cara? Como pode? Mais ou menos assim. E aí Jesus continua. Agora vós, ó fariseus. Isso significa, gente, que não tinha um fariseu só. Tinha vários no lugar. Vários. Diz que um se espantou, mas tinha vários no lugar. Aqui está no plural. E Jesus diz: purificais o exterior do copo e do prato. Na Mishnah, pessoal, no tratado Kelim, no número 2, versículo 1 até o número 3, versículo 8, fala sobre regulações, regulamentos, mandamentos e normas de como é que as pessoas tinham que lavar o prato, como é que elas tinham que lavar o copo. Eles ficavam fixados nisso. E aí Jesus continua, ó. E por dentro estáis cheios de rapina
e de perversidade. Aqui é o impacto. Aqui é o impacto. Aqui, Jesus, na linha dos profetas, ele vai se opor a essa religião legalista dos fariseus. Uma religião, muitas vezes, de mera aparência. Uma religião que não é de transformação de vida verdadeira, que se apega apenas às práticas cotidianas das tradições religiosas, mas não vive segundo a vontade de Deus. E aí é muito interessante que quando nós olhamos para a tradição de Lucas, Lucas coloca justamente essa questão em diversos textos. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 45, no capítulo 10, versículo 27, no capítulo 12, versículo 34, no capítulo 21, versículo 34, no capítulo 24, versículo 32, Lucas vai trabalhar essa ideia de que a exigência primeira de Deus não são as aparências, nem as práticas determinadas de uma religião, mas uma vida realmente transformada por Deus. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E aí, olha só, o versículo 40, Jesus chama os fariseus assim, insensatos. E o termo insensatos aqui é um termo que vai aparecer na tradição bíblica sapiencial, como aquele que é o oposto do sábio. A gente observa isso, por exemplo, em Provérbios capítulo 1, versículo 22, no Salmo 13, versículo 1, na versão da Bíblia grega dos 70, e em diversos outros momentos. É interessante que Lucas utiliza este insensato novamente no texto, no capítulo 12, no versículo 20. Insensato. Aliás, os outros evangelistas não usam uma só vez isso. É Lucas que usa. O insensato é oposto do sábio. Ou seja, quem é insensato? Aquele que vive uma religião de aparência. Vive todos os cultos, todas as liturgias, todas as regras, do ponto de vista das práticas cultuais, mas não se deixou transformar de verdade por Deus. Jesus está fazendo a mesma crítica que fez o profeta Amós, que fez o profeta Oséias, que fez o profeta Isaías, que fizeram outros profetas. É muito forte isso, pessoal. E aí o texto continua. Quem fez o interior não fez também... Quem fez o exterior não fez também o interior? Versículo 41. Antes, olha o que o texto fala. Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Aqui há algo muito profundo. Lucas trabalha particularmente o tema da esmola ao longo do seu evangelho e ao longo do texto dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 12, versículo 33, 16, versículo 9, 18, versículo 22, 19, versículo 8. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, capítulo 10, versículo 2, versículo 4, versículo 31, capítulo 11, versículo 29 e capítulo 24, versículo 17. Dar esmola significa amar os pobres, olhar para os excluídos, ou seja, não adianta você viver todas as práticas cultuais, todas as práticas litúrgicas, se você não ama os pobres, se você não ama os excluídos, se você não ama aqueles que estão colocados à margem da sociedade. Não existe cristianismo sem olhar para aqueles que têm necessidades. E necessidades, nesse caso, concretas
porque lhes falta o que comer, o que vestir e tudo o mais. Que a gente possa pensar nisso, porque muitos de nós estamos vivendo como os fariseus e não como Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, até amanhã, continue nos acompanhando com a graça de Deus todos os dias no estudo do Evangelho. Valeu, gente, Deus abençoe.